From the Conference Center at Temple... Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música desta sessão será apresentada pelo coro da primária de Kaysville e Fruit Heights, Utah. Essa transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Sejam bem-vindos esta tarde à segunda sessão geral da 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu que eu, irmão Eyring, dirija esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e àqueles que participam por meio da televisão, do rádio ou pela internet, e aos muitos que se encontram nas sedes de estaca, localizadas em diferentes partes do mundo, para onde esta conferência é transmitida via satélite. A música para esta sessão será oferecida pelo coro da primária de Kaysville e Fruit Heights, Utah, sobre a regência de Colin Paddock, com Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando "Sou um Filho de Deus". A oração de abertura será feita pelo elder James M. Dunn, dos 70. He has sent me here.
Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, in these times of uncertainty and nessa época de incerteza e dúvidas, como somos gratos por estarmos sentados na presença de apóstolos e profetas que nos falam com autoridade nesses dias. how grateful we are to have Como gratos somos por ter a verdade thy Son Jesus Christ and of the sobre o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. We're grateful for the Somos gratos pelo Espírito has brought. desse coro angelical nos trouxe para esta reunião. Grateful for the children Somos tão gratos pelos filhos of the world and no mundo e pelo seu futuro. help us, Heavenly Father, to Nos ajude, Pai Celestial, a abençoá-los e ensiná-los protect them. e protegê-los. We pray, Heavenly Father, that Nós oramos, Pai Celestial, que durante a conferência we might feel thy presence with us. possamos sentir Sua presença conosco e que possamos saber a verdade. Thank thee, our Heavenly Father. Agradecemos-te, Pai Celestial, All brothers and sisters, que somos todos irmãos e irmãs no mundo inteiro, thy children, que somos os seus filhos all of thy children. e que o Senhor ama todos os seus filhos, que possamos sempre lembrar disso e tentar sempre entender e ajudar uns aos outros. Be with all those who participate in this Oramos para que todos possam ser abençoados pelo seu Espírito, os oradores e na música, and their minds. que possa confortar suas mentes e corações para que possam falar para nós de suas almas, que possamos entender a sua vontade no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. O presidente Monson pediu-me que lhes apresente às autoridades gerais, os 70 de área e as presidências gerais das auxiliares da Igreja para o voto de apoio. O coro então cantará A Luz de Deus. Após o hino, os élderes Joseph B. Wirthlin e Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, falarão para nós. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador, e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry Bennion Eyring como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver, podem manifestar-se. É proposto que apoiemos Boyd Kenneth Packer como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum: Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook e D. Todd Christofferson. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos o elder Earl C. Ting como membro da presidência dos Coros dos 70 e os elders Earl C. Ting e Sheldon F. Child como membros do primeiro Quórum dos 70 e os designemos como autoridades gerais eméritas. É também proposto que desobriguemos os elders Gerald N. Land e Robert R. Stoyer como membros do segundo Quórum dos 70. Os que quiserem nos acompanhar no agradecimento a esses irmãos pelo seu excelente serviço, queiram manifestar-se. É proposto que os elders Jorge A. Rojas e T. Lamares Light
sejam desobrigados como setentas diária a partir de 1º de novembro de 2008. Os que desejarem juntar-se a nós no agradecimento a esses irmãos, manifestem-se. É proposto que apoiemos o Elder J. E. Jensen como membro da presidência dos quórums dos 70. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, setentas diária, e a Presidência Geral das Auxiliares, como atualmente constituídos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Presidente Monso, pelo que pude observar, o voto no centro de conferências foi unânime. Obrigado, irmãos e irmãs, pelo seu voto de apoio, por sua fé, sua dedicação e suas orações.
When I was young, Quando eu era jovem, I loved playing sports. adorava praticar esportes e tenho boas lembranças daqueles dias. But not all of them were pleasant. Porém, nem todas são agradáveis. Remember one day after my Lembro-me de um dia em que meu time de futebol perdeu um jogo difícil. home feeling Fui para discouraged. casa My desanimado. mother was there, Minha mãe estava lá listening to my sad e ela story. escutou meus lamentos. She taught her children to trust. Ela ensinou aos filhos a confiarem em si mesmos e uns nos outros, a não culpar os outros por seus infortúnios e a dar o melhor de si em tudo o que When fizessem. we fell down, she expected Quando caíamos, ela esperava que nos levantássemos e fôssemos em frente. so the advice of Assim, o conselho de minha mãe na ocasião não foi exatamente uma surpresa. stayed with me all the rest of my life. Jamais me esqueci dele em toda a minha vida. Joseph, disse ela, aconteça o que acontecer, I've often reflected on that. desfrute. Sempre reflito sobre esse conselho. Acho que ela talvez quisesse dizer que a vida tem altos e baixos, e há épocas em que parece que os pássaros não cantam, nem os sinos tocam. In spite of discouragement, No entanto, apesar do desânimo e da adversidade, os que são mais felizes são aqueles que parecem aprender com as dificuldades, tornando-se mais fortes, mais sábios e mais felizes por causa delas. maybe some who think Talvez alguns pensem que as autoridades gerais raramente sentem dores, têm aflições ou passam por dificuldades. Quem dera isso fosse verdade. Embora cada homem e mulher que esteja neste púlpito hoje tenha experimentado de alegria abundante, cada um também já sorveu da taça do desânimo, da tristeza e da perda. Lord in his wisdom O Senhor, em sua sabedoria, não protege ninguém das mágoas e da tristeza. Para mim, o Senhor abriu as janelas do céu e derramou sobre mim e minha família bênçãos que não consigo nem expressar. Entretanto, como todo mundo, tem havido ocasiões em minha vida em que parece que o peso em meu coração é maior do que o que posso suportar. Nessas ocasiões, volto meu pensamento para aqueles agradáveis dias da juventude em que as grandes tristezas se resumiam em perder um jogo de futebol. Quão pouco eu sabia então do que me aguardava mais tarde. Mas sempre que meus passos me conduziam a épocas de tristezas e mágoas, as palavras de minha mãe me vinham à mente. come what may. Aconteça o que acontecer, How can we desfrute. love days that are filled with Como podemos gostar dos dias repletos de tristeza? Não podemos, pelo menos não naquele momento. Não acho que minha mãe estivesse querendo dizer que devíamos suprimir o desânimo ou negar a realidade da dor. Nem acho que estivesse sugerindo que ocultássemos as verdades desagradáveis sob uma capa de falsa felicidade. Creio, no entanto, que a maneira como reagimos à adversidade pode ser um fato preponderante para o sucesso e a felicidade na vida. approach adversity Se enfrentarmos as adversidades com sabedoria, nossas dificuldades podem ser épocas de maior crescimento, greatest growth. o que pode levar-nos a ocasiões de grande felicidade. Over the years, I've learned a few things. Aprendi ao longo dos anos algumas coisas que me ajudam em épocas de testes e provações. I'd like to share. Gostaria de compartilhá-las com vocês. The first thing, A primeira coisa a fazer é aprender a rir. seeing an angry driver Já viram um motorista nervoso reagir ao erro de outra pessoa, como se essa pessoa tivesse insultado a sua honra, a família, o cachorro e todos os antepassados deles até Adão? Ou já bateram a cabeça em uma porta, or have you an encounter with an na porta de um armário, que alguém esqueceu aberta e que por isso foi amaldiçoada, condenada e vandalizada pela vítima com a cabeça dolorida? There is an antidote for times such as Há um antídoto para ocasiões como essas. Aprendam a rir. loading up our children's Lembro de lotar uma perua com nossos filhos para irmos até Los Angeles. Havia pelo menos 9 pessoas no carro e sempre nos perdíamos no caminho. getting angry. Em vez de ficar com raiva, ríamos. Toda vez que pegávamos a estrada errada, ríamos mais ainda. Getting lost was not an Era muito comum nos perdermos no caminho. Once, while heading south, Uma vez, quando íamos para Cedar City, no sul, pegamos um desvio errado e só percebemos isso 2 horas mais tarde, quando vimos as placas de Bem-vindos à Nevada. we didn't get angry. Não ficávamos com raiva, ríamos, e por isso, raramente sentíamos raiva ou ressentimento. Laughter created joy. Nosso riso deixou lembranças muito queridas em Our nós. daughter went on a blind date.
Lembro-me quando nossa filha foi ao encontro arranjado para ela com um rapaz a quem não conhecia. Ela estava toda arrumada, esperando o rapaz chegar, quando a campainha tocou. Estava à porta um homem que parecia um tanto velho, mas ela tentou ser educada. Ela o apresentou a mim, à mãe e aos irmãos, vestiu o casaco e saiu. Vimos que ela entrou no carro, mas o carro não saiu do lugar. Finalmente, ela saiu do carro e, ruborizada, entrou de volta em casa. O homem em que ela pensava ser seu encontro às escuras, na realidade, viera pegar outra de nossas filhas, que ia ser a babá dos seus filhos, para ele sair com a esposa. Todos rimos muito desse episódio. De fato, não conseguíamos parar de rir. Mais tarde, quando o rapaz do verdadeiro encontro chegou, eu nem consegui falar com ele, pois eu estava na cozinha rindo ainda. Hoje compreendo que nossa filha poderia ter se sentido humilhada e envergonhada, mas ela riu conosco e por isso ainda rimos disso hoje em dia. Da próxima vez que se sentir tentado a remor algo, procure experimentar o riso. Isso vai aumentar seu tempo de vida e vai fazer a vida de todos ao redor mais agradável. A segunda coisa que podemos fazer é procurar o plano eterno. Quando a adversidade chega à sua vida, pode parecer que tudo só acontece com você. Você balança a cabeça e pensa, por que eu? Porém, cada um de nós tem a sua hora de tristeza. Em uma ocasião ou noutra, todo mundo tem de experimentar a tristeza. Ninguém está isento. Adoro as Escrituras, porque elas mostram exemplos de grandes e nobres homens e mulheres, tais como Abraão, Sara, Enoque, Moisés, Joseph, Emma e Brigham. Cada um deles vivenciou a adversidade e a tristeza que os provou, fortaleceu e refinou seu caráter. Aprender a resistir na época de frustração, sofrimento e tristeza faz parte de nosso treinamento em serviço. Tais experiências, embora muito difíceis de suportar na ocasião, são exatamente aquelas que ampliam nossa compreensão, edificam o nosso caráter e fazem aumentar nossa compaixão pelos outros. Devido ao grande sacrifício de Jesus Cristo, Ele compreende nosso sofrimento. Ele compreende nossa aflição. Por isso, passamos por experiências difíceis, para que também tenhamos maior compaixão e compreensão pelos outros. Lembrem-se das sublimes palavras do Salvador ao profeta Joseph Smith, quando ele sofria com seus companheiros, na abafada escuridão da cadeia de Liberty. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade, tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto. Com essa perspectiva eterna, Joseph obteve consolo nessas palavras. E pode ser assim conosco. Às vezes, os momentos que parecem nos subjugar pelo sofrimento são exatamente os que nos ensinarão a subjugar o sofrimento. A terceira coisa que podemos fazer é entender o princípio da compensação. O Senhor recompensa os fiéis por toda a perda que sofrem. Aquilo que é tirado dos que amam o Senhor será acrescido a eles à própria maneira do Pai. Embora a compensação possa não chegar quando desejamos, os fiéis saberão que cada lágrima vertida hoje será compensada por 100 lágrimas de regozijo e gratidão. Uma das bênçãos do Evangelho é o conhecimento de que após concluirmos a vida mortal, a vida continuará do outro lado do véu. Novas oportunidades nos serão dadas. Nem mesmo a morte pode roubar-nos as bênçãos eternas prometidas por um amoroso Pai Celestial. Devido à natureza misericordiosa do Pai Celestial, prevalece o princípio da compensação. Já vi isso na minha vida. Meu neto Joseph é autista. Tem sido doloroso para seus pais lidarem com as implicações dessa tribulação. Eles sabiam que Joseph provavelmente nunca seria como outras crianças. Compreendiam que isso significava não apenas para Joseph, mas também para a família. Mas que alegria tê-lo conosco. As crianças autistas, em geral, têm dificuldade de expressar emoções. Mas sempre que estou com ele, Joseph me dá um grande abraço.
Embora tenha havido desafios, ele enche nossa vida de alegria. Os pais o têm estimulado a praticar esportes. Quando começou a jogar beisebol, ele jogava na posição outfield. Mas acho que ele não entendeu a necessidade de correr para pegar as bolas lançadas. Ele elaborou uma forma muito mais eficiente de jogar. Quando uma bola vinha em sua direção, ele a deixava passar, tirava outra bola do bolso e a lançava na direção do rebatedor. Qualquer ressalva que a família talvez sinta em relação a criar Joseph e qualquer sacrifício que façam, têm sido compensados inúmeras vezes. Por causa desse espírito especial, seu pai e sua mãe têm aprendido muito sobre crianças com deficiências. Eles têm testemunhado em primeira mão a generosidade e a compaixão da família, dos vizinhos e dos amigos. Eles têm juntos se regozijado com o progresso de Joseph. Ficam maravilhados com a bondade dele. A quarta coisa que podemos fazer é colocar nossa confiança no Pai Celestial e em seu Filho Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, unigênito. O Senhor Jesus Cristo é nosso sócio, ajudante e advogado. Ele quer que sejamos felizes, quer que sejamos bem-sucedidos. Se fizermos nossa parte, Ele fará dele. Ele que desceu abaixo de todas as coisas, virá em nosso socorro. Ele nos consolará e nos susterá, nos fortalecerá em nossas fraquezas e nos fortalecerá em nossas aflições. Ele fará com que as coisas fracas se tornem fortes. Uma de nossas filhas, após dar à luz, ficou gravemente enferma. Oramos por ela, administramos a ela e a apoiamos da melhor maneira possível. Esperávamos que ela recebesse a bênção da cura, mas os dias se tornaram meses e os meses se tornaram anos. A certa altura, eu disse a ela que aquela aflição poderia ser algo com que ela teria de lutar pelo resto da vida. Certa manhã, lembro-me de ter colocado um cartão em minha máquina de escrever. Entre as palavras que datilografei para ela estavam estas: o simples segredo é o seguinte: ponha sua confiança em Deus, faça o melhor e depois deixe o resto com Ele. Ela realmente colocou sua confiança em Deus. Porém, a doença não desapareceu e ela sofreu durante anos. Mas no momento devido, o Senhor a abençoou e finalmente ela recuperou a saúde. Conhecendo-a como a conheço, creio que mesmo se não tivesse sido curada, ainda assim ela teria confiado em seu Pai Celestial e deixado o resto com Ele. Embora minha mãe já tenha muito ido para a sua recompensa interna, suas palavras sempre me acompanham. Ainda me lembro do seu conselho naquele dia há muito tempo quando meu time perdeu o jogo de futebol. Aconteça o que acontecer, desfrute. Sei por que deve haver oposição em todas as coisas. A adversidade, se corretamente enfrentada, pode ser uma bênção em nossa vida. Podemos aprender a apreciá-la. Se procurarmos o bom humor, buscarmos a perspectiva eterna, compreendermos o princípio da compensação e nos aproximarmos do Pai Celestial, poderemos sobrepujar as dificuldades e provas. Poderemos dizer, como minha mãe: aconteça o que acontecer, desfrute. Disso eu testifico. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Within the ranks of the general authorities of the church, Como um apóstolo da igreja, there is no man more beloved. não há nenhum homem mais amado que Joseph P. Worthley. Praise him for living the sermons Nós that he preaches. adoramos ver as mensagens que ele nos ensina. When Adam and Eve Quando Adão e Eva stepped into mortality, voluntariamente entraram na mortalidade, this celestial world would sabiam que este mundo celestial teria espinhos, cardos e dificuldades de todo tipo. perhaps their most challenging Talvez o mais difícil de compreender, no entanto, não fossem as dificuldades e o perigo que correriam, but the fact that they would now be mas o fato de que estariam doravante distantes de Deus, separados daquele com quem haviam caminhado e conversado, given them face-to-face daquele counsel. que os aconselhara face a face. This conscious choice, Depois da as the escolha record of consciente, creation como diz o says, relato da criação, they saw him not.
Eles não o viram, shut out from his porque estavam excluídos de sua presença. all else that Em must meio a trouble tudo que deve tê-los preocupado, sem dúvida, essa deve ter sido a maior preocupação. God knew the challenges they Porém, Deus sabia dos desafios que enfrentariam e certamente sabiam da solidão e das dificuldades porque às vezes passariam. Por isso, ele sempre guardava sua crescente família mortal, ouvia suas orações sempre e lhes enviava profetas e mais tarde apóstolos para ensinar, aconselhar e guiar. but in times of special need Em épocas de maior necessidade, ele enviava também anjos, messengers mensageiros divinos para abençoar seus filhos e lhes reassegurar que o céu estava sempre perto e que sua ajuda estaria sempre próxima. shortly after De Adam and fato, Eve found pouco themselves depois de Adão e Eva se encontrarem sozinhos no mundo solitário e triste, um anjo lhes apareceu e ensinou-lhes o significado do sacrifício atoning role e do papel expiatório do Redentor prometido que deveria vir. the time for this Quando se aproximava esse advento do Salvador, um anjo foi enviado para anunciar a Maria que ela deveria ser a mãe do Filho de Deus. host of angels Depois, uma hoste de anjos foi enviada para cantar na noite em que o menino Jesus nasceu. shortly thereafter Pouco depois disso, um anjo anunciaria a José newborn baby was que o recém-nascido corria perigo little family e must que sua pequena família deveria fugir para o Egito. when it was safe to return Quando se tornou segura a volta, um anjo levou a informação à família the three returned e os três voltaram à terra de sua herança. from the beginning down Desde o princípio e no decorrer das dispensações, Deus tem usado anjos como emissários in conveying love and para concern transmitir amor e interesse por seus filhos. Nosso tempo não permite nem mesmo um exame superficial das Escrituras ou da nossa própria história dos últimos dias, ambas repletas de relatos de anjos ministrando na terra but it is rich doctrine e tão ricas em doutrina e história. such beings Em geral, tais seres não são vistos, às vezes são. seen or unseen Porém, visíveis ou não, eles estão sempre próximos. sometimes their assignments are very Por vezes, seu papel é de enorme importância e tem significado para o mundo como um todo. De vez em quando, as mensagens são mais pessoais. Ocasionalmente, o objetivo angélico é alertar, often mas comumente, no entanto, é de consolar, prover algum tipo de atenção misericordiosa, orientação em épocas difíceis. Lehi's dream Quando Leí, em seu sonho, encontrou em um lugar tenebroso, dark and dreary um deserto escuro e triste, como descreveu, by an angel um anjo o visitou, um homem vestido com um manto branco. Ele me falou, disse Leí, bade me follow him e ordenou-me que o seguisse. did follow him Leí o seguiu para um lugar seguro e, por fim, of salvation pelo caminho da salvação. in the course of life Em nossa vida, todos nós passamos às vezes por lugares escuros e tristes, circumstances circunstâncias que causam tristeza, medo ou desânimo. present day Nossa própria época está repleta de consternações globais relativas a crises financeiras, problemas de energia, ataques terroristas e calamidades naturais. Tais distúrbios se traduzem em preocupações individuais e familiares, não só quanto a um teto sob o qual viver e ao alimento para nos suster, mas também quanto à segurança e ao bem-estar de nossos filhos e as profecias modernas sobre o nosso planeta. serious than these Mais sérias do que essas, e às vezes a elas relacionadas, estão as questões da decadência ética, moral e espiritual entre populações grandes e pequenas, aqui e no exterior. I testify Mas that testifico-lhes que anjos ainda são enviados a nos ajudar, even as they were assim como foram enviados para auxiliar Adão e Eva, para ajudar os profetas e, de fato, para confortar o próprio Salvador do mundo. Matthew records Mateus relata em seu evangelho after Satan had tempted que depois de Satanás ter tentado Cristo no deserto, came chegaram os anjos e o serviam. even the Son of God Mesmo o Filho de Deus, ele próprio um Deus, teve necessidade de conforto celeste durante sua jornada mortal.
E assim, tais ministrações serão dadas aos justos até o fim dos tempos. Como disse Mormon a seu filho Moroni, que também um dia seria um anjo, cessaram os dias de milagres? Ou deixaram os anjos de aparecer aos filhos dos homens? Ou negou-lhes ele o poder do Espírito Santo? Ou fará ele isso enquanto durar o tempo, ou existir a terra, ou existir na face da terra um homem para ser salvo? Eis que vos digo não, porque é pela fé que os anjos aparecem e ministram entre os filhos dos homens. Pois eis que a Cristo estão sujeitos, para ministrarem de acordo com a palavra de sua ordem, manifestando-se aos que têm uma fé vigorosa e uma mente firme em toda forma de santidade. Convido todos que ouvem a minha voz a terem ânimo, encherem-se de fé e a lembrarem-se de que o Senhor disse que Ele lutaria nossas batalhas e as batalhas de nossos filhos e as batalhas dos filhos de nossos filhos. E o que fazemos para merecer tal proteção? Devemos buscar diligentemente, orar sempre e ser crentes. Então todas as coisas contribuirão para o nosso bem se andarmos retamente e nos lembrarmos do convênio que fizemos. Os últimos dias não são uma época de medo e pavor. Eles são uma época para sermos crentes e nos lembrarmos de nossos convênios. Falei até aqui da ajuda divina, de anjos enviados para nos abençoar em épocas de necessidade. Mas quando falamos daqueles que são instrumentos na mão de Deus, nos lembramos de que nem todos os anjos vêm do outro lado do véu. Alguns deles caminham conosco e falam conosco, aqui, agora, todos os dias. Alguns deles moram em nossa própria vizinhança. Alguns deles nos trouxeram ao mundo. E no meu caso, um deles concordou em casar-se comigo. De fato, o céu não pode parecer mais próximo do que quando vemos o amor de Deus manifestado na bondade e na devoção de pessoas tão boas e tão puras que anjos é o único título que nos vem à mente. Nesse espírito, gostaria de contar-lhe um relato de um colega de meu amigo BYU, Clint Barris. Com o espírito e vozes daquelas crianças, deixe compartilhar uma experiência de um colega meu da BYU, Clint D. Barris. Faço com a devida permissão de sua esposa, Marilyn, e de sua família. Falando de sua infância, passada em uma grande fazenda de Idaho, o irmão Barris contou que sua responsabilidade noturna era de reunir as vacas para a ordenha. Como as vacas pastavam em um local que margeava o perigoso rio Teton, a regra estrita da família Barris era de que, durante as enchentes da primavera, os filhos nunca deveriam ir atrás das vacas que tentassem atravessar o rio. Deviam, em vez disso, voltar sempre a casa e pedir ajuda aos mais velhos. Certo sábado, logo depois de seu 7º aniversário, os pais do irmão Barris prometeram à família que iriam ao cinema se as tarefas fossem terminadas a tempo. Mas quando o pequeno Clint chegou ao pasto, as vacas que ele procurava tinham atravessado o rio, mesmo com as águas em seu volume mais alto. Sabendo que a incomum oportunidade de ir ao cinema corria risco, ele decidiu ir sozinho atrás das vacas, apesar de ter sido alertado muitas vezes para nunca fazê-lo. Ao fazer o seu velho cavalo Banner entrar na corrente fria e rápida, o menino mal conseguia ver a cabeça do cavalo acima da água. Um adulto sobre o cavalo estaria seguro. Mas por ser tão pequeno, a corrente cobria o irmão Barris completamente, exceto quando o cavalo, aos saltos, se lançava à frente, fazendo a cabeça de Clint
sair da água só o suficiente para respirar. Agora narro nas palavras do próprio irmão Barrows. Quando o cavalo finalmente galgou a outra margem, entendi que minha vida correra grande perigo e que eu tinha feito algo terrível. Eu desobedecera conscientemente a meu pai. Senti que só poderia me redimir se trouxesse as vacas em segurança de volta. Talvez assim, meu pai me perdoasse. Mas já estava ficando escuro, e eu não tinha certeza de onde estava. O desespero tomou conta de mim. Eu estava molhado, com frio, perdido e apavorado. Desci do cavalo, caí ao chão e comecei a chorar. Entre os fortes soluços, tentei fazer uma oração, repetindo várias vezes ao Pai Celestial: sinto muito, perdoe-me. Sinto muito, perdoe-me. Orei por muito tempo. Quando finalmente ergui a cabeça, vi, entre lágrimas, um ser vestido de branco vindo em minha direção. Na escuridão, tive certeza de que era um anjo enviado em resposta às minhas orações. Não mexi um dedo, nem fiz nenhum ruído enquanto ele se aproximava. Tão assombrado estava eu com a visão. O Senhor realmente enviaria um anjo a mim, que tinha sido tão desobediente? Então uma voz familiar disse: Filho, estava procurando você. Na escuridão, reconheci a voz de meu pai e corri para os seus braços estendidos. Ele me abraçou apertado e disse amorosamente: fiquei preocupado. Que bom que o encontrei. Tentei dizer-lhe o quanto sentia, mas só palavras desconexas saíram dos meus lábios trêmulos. Obrigado. Escuridão. Medo. Rio. Sozinho. Mais tarde fiquei sabendo que, quando eu não tinha voltado, meu pai saíra à minha procura. Quando viu que nem eu, nem as vacas podiam ser encontradas, ele soube que eu tinha atravessado o rio e que corria perigo. Devido à escuridão e à escassez de tempo, ele tirou as roupas e ficou só com as cerolas térmicas brancas. Amarrou os sapatos no seu pescoço e atravessou a nado o traiçoeiro rio para resgatar o filho que se perdera. Meus amados irmãos e irmãs, testifico-lhes que anjos, tanto celestiais quanto os mortais, existem. Ao dizer isso, estou testificando que Deus nunca deixa-nos sós ou desamparados nos desafios que enfrentamos. Nem deixará de fazer Ele isso enquanto durar o tempo, ou existir a terra, ou existir na face da terra um homem para ser salvo. Às vezes, global ou pessoalmente, podemos sentir-nos distantes de Deus, afastados do céu, perdidos e sós em lugares escuros e tristes. Muitas vezes esta situação pode ser causada por nós mesmos, mas mesmo assim, o Pai de todos nós está vigilante e pronto para ajudar. E sempre há aqueles anjos que vêm e ficam ao redor, visíveis ou não, conhecidos ou anônimos, mortais ou imortais. Que possamos todos ser gratos pela promessa do Senhor e crer mais prontamente nela. Uma das escrituras prediletas de Presidente Monson: irei adiante de vós
Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor, para vos suster. Nesse processo de orar, que os anjos nos sustenham, que todos procuremos ser um pouco mais angelicais, com uma palavra amável, um braço forte, uma declaração de fé e o convênio que fizemos anteriormente. Quem sabe, então, possamos nós ser os emissários de Deus para alguém que está, talvez uma criança da primária, que esteja chorando, escuridão, medo, rio, sozinho. Isso eu rogo, em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. The choir and the congregation, O coro e a congregação cantarão agora with greater faith, Faz-me. testimony of Elder Holland. Somos muito gratos pelo testemunho do Elder Holland. Cantarão Faz-me andar só na luz. Of the singing, Ao término do hino, Harold Cossé ouviremos os elders Gerald Cossé e Lawrence E. Corbridge, dos 70. E logo depois, by Elder D. Todd o elder D. Todd Christofferson, of the Quorum of the 12. do Quórum dos 12 Apóstolos. Teach me to walk in the light. Faz-me andar só na luz. This is the 178th semi-annual. Esta é a 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Parents are often taken Os aback by pais muitas vezes ficam desconcertados com a resposta dos filhos a perguntas feitas por adultos. Certa noite em que minha esposa e eu havíamos saído, a babá de nossos filhos, intrigada com a oração que os ouviu fazer, perguntou-lhes: But what is the difference "Mas qual é a diferença entre sua religião e a minha?"
Minha filha mais velha, de 8 anos de idade, respondeu imediatamente: é quase a mesma coisa, exceto que sabemos muito mais do que você. Longe de querer ofender a babá, minha filhinha apenas queria salientar, a seu modo, a importância que os santos dos últimos dias dão à busca do conhecimento. Joseph Smith declarou: é impossível ao homem ser salvo em ignorância. E acrescentou: o princípio do conhecimento é o princípio da salvação. E todo aquele que não obtém conhecimento suficiente para salvar-se será condenado. Esse conhecimento baseia-se na compreensão da natureza de Deus e de Jesus Cristo e do plano de salvação preparado por eles para permitir que voltemos à sua presença. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O princípio do conhecimento muitas vezes tem sido erroneamente interpretado pelos homens. A glória de Deus é a inteligência. Ela ultrapassa tudo o que jamais compreenderemos com a nossa capacidade intelectual. As pessoas que tentam encontrar Deus pensam, às vezes, que precisam procurar por Ele em conceitos intelectualmente complicados. Contudo, o nosso Pai Celestial está sempre à nossa disposição. Ele se adapta ao nosso nível de compreensão. Se o Senhor vem a uma criança, adaptar-se-á à sua linguagem e à capacidade. Deus seria de fato injusto se o Evangelho estivesse acessível apenas para uma elite intelectual. Em sua bondade, Ele se assegurou de que a verdade divina fosse compreensível a todos os seus filhos, qualquer que seja o nível de escolaridade ou a capacidade intelectual deles. Na realidade, o fato de que um princípio possa ser compreendido até mesmo por uma criança é uma prova de seu poder. O presidente John Taylor disse: um homem demonstra ter verdadeira inteligência quando toma um assunto que é misterioso e grandioso por si mesmo e o desvenda e simplifica, de modo que até uma criança consiga compreendê-lo. Longe de diminuir sua influência, a pureza e a simplicidade de expressão permitem ao Santo Espírito testificar ao coração do homem com maior convicção. Durante seu ministério terreno, Jesus constantemente comparou a simplicidade e a autenticidade de seus ensinamentos à lógica tortuosa dos fariseus e de outros doutores da lei. Eles tentaram, vez após vez, testá-lo com perguntas sofisticadas, mas as respostas deles sempre eram totalmente claras e infantis em sua simplicidade. Certo dia, os discípulos de Jesus fizeram a ele a seguinte pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino para perto de si, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Em outra ocasião, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. A Bíblia provavelmente já foi tema de mais interpretações e discussões filosóficas do que qualquer outro livro. Portanto, uma criança que lê esse livro pela primeira vez terá uma oportunidade no mínimo igual ou até maior de entender a doutrina do que a maioria desses doutores das Escrituras. Os ensinamentos do Salvador se adaptam a qualquer pessoa. Aos 8 anos de idade, uma criança consegue ter entendimento suficiente para entrar nas águas do batismo e fazer um convênio com Deus, tendo total compreensão. O que uma criança entenderia ao ler a história do batismo de Jesus? Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Ouviu-se uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo.
A criança teria uma visão clara do que é a deidade. 3 pessoas distintas, em perfeita unidade, Deus o Pai, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. A rejeição do princípio da simplicidade e da clareza tem sido a raiz de muitas apostasias, tanto coletivas como individuais. No livro de Mórmon, o profeta Jacó denunciou aqueles que viveram nos tempos antigos e desprezaram as palavras claras e mataram os profetas e procuraram coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à sua cegueira que lhes adveio por olharem para além do marco, terão que cair. Pois Deus tirou-lhes a sua clareza e entregou-lhes muitas coisas que não podem entender, pois assim o desejaram. Às vezes, podemos ser tentados a achar que é fácil demais. A exemplo de Naamã, aquele capitão sírio, que, constrangido por seu orgulho, hesitou em obedecer ao conselho de Eliseu, que aos seus olhos era por demais simples para curá-lo da lepra. Seus servos fizeram com que enxergasse a própria insensatez. Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Sua purificação não foi apenas física, a carne espiritual dele também foi limpa, quando aceitou essa bela lição de humildade. As criancinhas têm uma maravilhosa disposição para aprender. Eles têm plena confiança no professor, um espírito puro e grande humildade. Em outras palavras, as mesmas qualidades que abrem a porta para o Espírito Santo. Ele é o canal por meio do qual adquirimos conhecimento sobre as coisas do Espírito. Paulo escreveu aos Coríntios: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E acrescentou: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabemos que o homem carnal ou natural é inimigo de Deus, a não ser que ceda ao influxo do Espírito Santo. Para que isso aconteça, ele precisa se tornar como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Em seu conto filosófico, O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, descreve a perplexidade de um menininho que, ao descobrir um roseiral, percebe que a rosa que possui, a qual havia tratado com tanto amor, não é exclusiva, mas um tanto comum. Então, ele finalmente percebe que aquilo que a tornava única não era a sua aparência exterior, mas o tempo e o amor que havia dedicado a ela. Ele exclama: os homens cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. E, no entanto, o que eles procuram poderiam ser encontrado numa só rosa ou num pouco de água. Mas os olhos são cegos. É preciso ver com o coração. Da mesma maneira, o nosso conhecimento de Deus não depende da quantidade de informações que acumulamos. Afinal, todo o conhecimento do Evangelho que é significativo para a nossa salvação pode ser resumido em alguns pontos fundamentais de doutrina, princípios e mandamentos, que já estão incluídos nas palestras missionárias que recebemos antes do batismo. Em contrapartida, conhecer a Deus é uma questão de abrir o coração para ganhar uma compreensão espiritual e um testemunho fervoroso da veracidade desses pontos fundamentais de doutrina. Conhecer a Deus é ter um testemunho de sua existência e sentir no coração que Ele nos ama. É aceitar que Jesus Cristo como nosso Salvador e ter um desejo ardente de seguir seu exemplo.
Quando servimos a Deus e ao próximo, testificamos de Cristo e permitimos que aqueles que nos odeiam o conheçam melhor. Esses princípios são concretamente aplicados no ensino que é ministrado em nossas alas e nossos ramos. Para vocês, professores da igreja, o principal objetivo da sua lição é converter o coração dos alunos. A qualidade de uma aula não se mede pelo número de novas informações que você transmite aos alunos. Ela é uma consequência de sua capacidade de convidar a presença do Espírito e de motivar seus alunos a assumir os compromissos propostos. Ao exercer fé, pondo em prática as lições ensinadas, é que eles aumentarão o conhecimento espiritual que têm. Oro para que saibamos como abrir o coração como uma criancinha e sintamos prazer em ouvir e praticar a palavra de Deus com toda a força de sua simplicidade. Presto testemunho de que, se fizermos isso, adquiriremos conhecimento dos mistérios de Deus e das coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. In the beginning was the Word. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, Cristo o Senhor. Sim, eu sou Ele, o princípio e o fim, o Redentor do mundo. Ele disse: Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho. Ele é a luz e a vida, o pão e a água, o princípio e o fim, a ressurreição e a vida, o Salvador do mundo, a verdade e o caminho. Há um único caminho para a felicidade e a realização. Ele é o caminho. Todo outro caminho, qualquer outro caminho, seja qual for, é insensatez. Ele oferece a fonte da água viva. Ou bebemos e nunca mais temos sede, ou não o fazemos e incessantemente permanecemos sedentos. Ele é o pão da vida. Ou comemos e nunca mais temos fome, ou não o fazemos e incessantemente permanecemos famintos. Ele é a luz do mundo. Ou o seguimos e vemos claramente, ou não o fazemos, e insensatamente permanecemos cegos e nas trevas. Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse: As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ou aprendemos com ele e temos vida mais abundante, ou não o fazemos e incessantemente permanecemos mortos. Ele é o Salvador do mundo. Ou aceitamos as bênçãos de sua expiação e nos tornamos limpos e puros, dignos de ter seu Espírito, ou não o fazemos
e incessantemente permanecemos sozinhos e impuros. Ele é o caminho. Cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. O plano do Pai foi adotado e implementado pelo Filho, para que tenhamos o Espírito Santo. O caminho do Pai é o caminho do Filho. Ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Somente Deus pode suster-nos. Só Ele pode nos abençoar. Só Ele pode fazer nosso coração bater. E só Ele pode dar-nos o fôlego da vida. Ele pode preservar-nos e proteger-nos. Só Ele pode fortalecer-nos para que suportemos os fardos da vida. Só Ele pode dar-nos forças, conhecimento, paz e alegria. Só Ele pode perdoar nossos pecados. Só Ele pode curar-nos. Só Ele pode transformar-nos e moldar nossa alma para que se torne justa. Só Ele pode levar-nos de volta à presença do Pai. E Ele fará tudo isso e muito mais se apenas nos lembrarmos de guardar seus mandamentos. O que faremos então? Vamos lembrar-nos dele e guardar seus mandamentos. É a única coisa inteligente a fazer. João Batista disse que batizava com água, mas Jesus disse que viria para batizar com o Espírito Santo. Nada nesta vida tem mais valor do que o dom sublime do Espírito Santo. É fonte de alegria, felicidade, paz, conhecimento, força, orientação e todas as outras coisas boas. É o poder pelo qual podemos ser transformados e fortalecidos naquilo em que somos fracos. É o poder pelo qual o Senhor se manifesta aos que acreditam nele. Todas as coisas boas dependem de recebermos e mantermos o Espírito Santo atuante em nossa vida. Tudo depende disso. Para isso, Jesus Cristo foi a um jardim chamado Getsemane, onde venceu o pecado por nós. Ele tomou sobre si nossos pecados. Sofreu o castigo de nossos erros, pagou o preço de nosso aprendizado. Não sei como ele o fez. Só sei que ele o fez. E que por causa disso, podemos ser perdoados de nossos pecados e investidos de seu poder. Tudo depende disso. O que faremos então? Tomaremos sobre nós o nome do Filho e sempre nos lembraremos dele e guardaremos os mandamentos que ele nos deu, para que sempre tenhamos seu Espírito conosco. Tudo depende disso. Uma das filosofias mais populares e atraentes dos homens é: viva a vida à sua maneira, faça o que quer fazer, seja você mesmo, não deixe que os outros lhe digam o que fazer. O Senhor disse: eu sou o caminho. Ele disse: siga-me. Ele disse: que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Não pense que você não consegue. Poderíamos erroneamente acreditar que não é possível segui-lo porque seu padrão de conduta é tão incrivelmente elevado que nos parece inatingível. Podemos achar que é difícil demais, muito além da nossa capacidade, pelo menos nesta vida. Não acreditem nisso. Embora o padrão do Senhor seja o mais elevado, nunca pensem que ele somente pode ser alcançado por um pequeno grupo seleto de pessoas mais capazes. Nesse sentido, a experiência de vida nos engana. Nossa experiência aqui nos diz que as maiores realizações humanas sempre são as mais difíceis e, portanto, somente alcançadas por poucos mais capazes. Quanto mais o padrão, menos pessoas conseguem atingi-lo. Não é esse o caso aqui. Porque, ao contrário de todas as outras experiências desta vida, não se trata de uma realização humana, mas sim da obra de Deus.
é a obra de Deus e sua glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Não existe nada semelhante a isso. Em lugar algum, nunca houve. Nenhuma outra realização, instituição, plano, programa ou sistema já concebido pelo homem conta com o poder redentor e transformador da expiação de Jesus Cristo e do dom do Espírito Santo. Portanto, embora o convite do Senhor de segui-lo seja o mais elevado de todos, também está ao alcance de todos. Não porque somos capazes, mas porque Ele é, porque pode nos tornar capazes também. Cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva, tantos vivos quanto os mortos, por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. O caminho do Senhor não é difícil. A vida é difícil, mas o Evangelho não. Há oposição em todas as coisas, em todo lugar para todos. A vida é difícil para todos, mas também é simples. Temos apenas duas escolhas. Podemos seguir o Senhor e ser investidos de seu poder e ter paz, luz, força, conhecimento, confiança, orientação, amor e alegria, ou podemos tomar outro caminho, qualquer outro, seja qual for, e andar sozinhos, sem seu apoio, sem seu poder, sem orientação, com ansiedade, dúvida, angústia e desespero. E pergunto, qual é o caminho mais fácil? O Senhor disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A vida é difícil, mas é simples. Entrem pelo caminho e nunca desistam. Jamais. Não desistam. Continuem em frente, não desistam e vão conseguir. Há um único caminho para a felicidade e a realização. Jesus Cristo é o caminho. Todo outro caminho, qualquer outro caminho, seja qual for, é insensatez. Presto testemunho dele. Sim, de Jesus Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o pão da vida. Ele é a verdade. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Salvador e a luz do mundo. Ele é o caminho. O único caminho. Tenhamos o bom senso de segui-lo. Em seu sagrado nome, mesmo Jesus Cristo. Amém. The prophet Joseph Smith said, O profeta Joseph Smith disse, a edificação de Sião é uma causa que foi do interesse do povo de Deus em todas as épocas. É um tema sobre o qual os profetas, sacerdotes e reis falaram com especial deleite. Eles aguardaram com grande e alegre expectativa o dia em que vivemos. E, inflamados com esse alegre anseio celeste, cantaram, escreveram e profetizaram a respeito de nossos dias, mas morreram sem vê-lo. Somos o povo abençoado de que Deus escolheu para trazer à luz a glória dos últimos dias. Sião é tanto um lugar quanto um povo. Sião foi o nome dado à antiga cidade de Enoque na época que antecedeu o dilúvio. E aconteceu em seus dias que ele edificou uma cidade que foi chamada Cidade da Santidade. Sim, Sião. Essa Sião durou cerca de 365 anos.
As Escrituras declaram: Enoque e todo o seu povo andavam com Deus, e ele habitou no meio de Sião. E aconteceu que Sião já não existia, porque Deus a recebeu em seu próprio seio. E daí em diante se começou a dizer: Sião fugiu. Tempos depois, Jerusalém e seu templo foram chamados Monte Sião, e as Escrituras profetizam de uma nova Jerusalém, onde Cristo reinará como o Rei de Sião, quando pelo espaço de 1000 anos a terra descansará. O Senhor chamou o povo de Enoque Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Em outra parte, ele disse: Pois isto é Sião, o puro de coração. A antítese e o antagonista de Sião é a Babilônia. A cidade da Babilônia originalmente era Babel, da famosa Torre de Babel, e que mais tarde se tornou a capital do Império Babilônico. Seu edifício principal era um templo de Bel, ou Baal, o ídolo a que os profetas do Velho Testamento se referem como a vergonha, devido às perversões sexuais associadas à sua adoração. Seu mundanismo, sua adoração ao diabo e o cativeiro de Judá após a conquista de 587 a.C., todos os fatores combinados fizeram da Babilônia o símbolo das sociedades decadentes e do cativeiro espiritual. Foi com base nesse contexto que o Senhor disse aos membros da igreja: Deixai Babilônia, reuni-vos dentre as nações, os 4 ventos, de um extremo do céu até outro. Ele ordenou que os élderes de sua igreja fossem pelo mundo realizar essa reunião, começando um esforço que continua em pleno vigor até hoje. E eis que esse será seu clamor e a voz do Senhor a todo o povo. Ide à terra de Sião, para que as fronteiras de meu povo se expandam e suas estacas se fortaleçam, e para que Sião se estenda pelas regiões circunvizinhas. Assim, o povo do Senhor está se reunindo hoje dentre as nações, em congregações e estacas de a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, espalhadas em todos os países do mundo. Nefe previu que esses domínios seriam pequenos, mas que o poder do Senhor iria descer sobre os santos da Igreja do Cordeiro, que estavam dispersos sobre toda a face da terra, e estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. O Senhor pede que sejamos faróis de retidão para guiar aqueles que procuram a segurança e as bênçãos de Sião. Em verdade, eu digo a vós todos: erguei-vos e brilhai, para que vossa luz seja um estandarte para as nações, e para que a reunião na terra de Sião e em suas estacas seja uma defesa e um refúgio contra a tempestade e contra a ira, quando for derramada sem mistura sobre toda a terra. Sob a direção do profeta Joseph Smith, os primeiros membros da igreja tentaram estabelecer o lugar central de Sião em Missouri, mas não se qualificaram para construir a cidade santa. O Senhor explicou uma das razões por que falharam. Mas eis que não aprenderam a ser obedientes às coisas que exigi de suas mãos, mas estão cheios de toda a sorte de maldades, e não repartem seu sustento com os pobres e aflitos dentre eles, como convém a santos, e não estão unidos segundo a união exigida pela lei do reino celestial. Havia desarmonias e contendas, e invejas e disputas, e concupiscência e cobiça entre eles. Portanto, com essas coisas, corromperam suas heranças. Em vez de julgar esses primeiros santos de maneira demasiadamente severa, devemos examinar a nós mesmos e ver se estamos fazendo, de alguma forma, alguma coisa melhor em nossa época. Sião é Sião por causa de seu caráter, dos atributos e da fidelidade de seus cidadãos.
Lembrem-se, o Senhor chamou seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Se quisermos estabelecer Sião em nossa casa, nosso ramo, nossa ala e nossa estaca, devemos seguir esse padrão. Será necessário, tornar-se uno de coração e vontade. 2, tornar-se individual e coletivamente um povo santo. E 3, cuidar dos pobres e necessitados com tamanha eficácia que eliminemos a pobreza do nosso meio. Não podemos esperar até que Sião venha para que essas coisas aconteçam. Sião virá apenas se elas acontecerem. Ao examinarmos a unidade requerida para que Sião floresça, devemos perguntar a nós mesmos se já vencemos as desarmonias, contendas, invejas, disputas, concupiscências e cobiça. Estamos livres individualmente como povo de disputas e contendas e unidos, segundo a união exigida pela lei do reino celestial? Perdoar uns aos outros é essencial para essa unidade. Jesus disse: Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Seremos unos de coração e vontade quando individualmente colocarmos o Salvador no centro de nossa vida e seguirmos aqueles que Ele comissionou para nos liderar. Podemos nos unir ao presidente Thomas S. Monson em amor e preocupação uns pelos outros. Na Conferência Geral de abril deste ano, o presidente Monson falou aos que estão afastados da igreja e a todos nós, quando ele disse: no santuário íntimo da consciência de cada pessoa existe aquele espírito, aquela determinação de desfazer-se do velho eu e atingir a plena estatura do verdadeiro potencial. Nesse espírito, fazemos novamente esse sincero convite: voltem. Estendemos a mão para vocês com puro amor de Cristo e expressamos nosso desejo de ajudá-los, de dar-lhes as boas-vindas e integrá-los plenamente. Para os que estão magoados ou que estão hesitantes e temerosos, dizemos: deixe-nos elevá-los, alegrá-los e afastar-lhes dos temores. No fim de julho deste ano, os adultos solteiros de vários países da Europa Oriental reuniram-se perto de Budapeste, na Hungria, para uma conferência. Nesse grupo estavam 20 rapazes e moças da Moldávia, que passaram dias obtendo passaportes e vistos e mais de 30 horas viajando de ônibus para chegar lá. O programa da conferência incluía cerca de 15 oficinas. Cada pessoa precisava selecionar 2 ou 3 das que mais gostaria de participar. Em vez de se concentrarem exclusivamente em seus interesses, esses jovens da Moldávia reuniram-se e fizeram planos para que pelo menos uma pessoa de seu grupo participasse de cada aula e fizesse anotações detalhadas. Depois, eles contariam o que aprenderam uns para os outros e para os adultos solteiros da Moldávia que não tinham podido participar do evento. Na sua forma mais simples, isso exemplifica a unidade e o amor pelo próximo, que, multiplicado milhares de vezes de formas diferentes, farão Sião voltar. Muito do trabalho a ser feito para estabelecer Sião consiste em nossos esforços individuais de nos tornarmos puros de coração. Sião não pode ser edificada a não ser pelos princípios da lei do reino celestial, disse o Senhor. De outra forma, o Senhor não pode recebê-la para si mesmo. A lei do reino celestial, claro, são as leis e os convênios do Evangelho, que incluem nossa constante lembrança do Salvador e nossa promessa de obediência, sacrifício, consagração e fidelidade. O Salvador criticou alguns dos primeiros santos por causa de sua concupiscência. Essas pessoas viviam num mundo sem televisão, sem filmes, sem internet, sem iPods. No mundo repleto de imagens e músicas voltadas para o sexo, estamos livres da concupiscência e dos males a elas associados? Longe de baixar os padrões de recato no vestir e de cair na imoralidade da pornografia, temos fome e sede de retidão.
Para estabelecer Sião, não é suficiente que vocês e eu sejamos só um pouco menos iníquos do que os outros. Temos que nos tornar não apenas bons, mas homens e mulheres santos. Relembrando uma frase do Elder Neil A. Maxwell, vamos estabelecer de uma vez por todas nossa residência em Sião e abandonar a casa de praia na Babilônia. No decorrer da história, o Senhor tem medido as sociedades e os indivíduos pela maneira com que cuidam dos pobres. Ele disse: pois a terra está repleta, e há bastante e de sobra. Sim, preparei todas as coisas e permiti que os filhos dos homens fossem seus próprios árbitros. Portanto, se algum homem tomar da abundância que fiz e não repartir sua porção com os pobres e os necessitados, de acordo com a lei de meu evangelho, ele, com os iníquos, erguerá seus olhos no inferno, estando em tormento. Além disso, ele declara: nas coisas materiais sereis iguais, e disso não reclamareis. Caso contrário, será retida a profusão das manifestações do Espírito. Nós controlamos o uso de nossos meios e recursos, mas prestamos contas a Deus dessa mordomia sobre as coisas terrenas. É gratificante ver a generosidade de vocês à medida que contribuem com ofertas de jejum e projetos humanitários. Com o passar dos anos, o sofrimento de milhares, talvez milhões, vem sendo aliviado. E um número incontável de outras pessoas puderam ajudar a si mesmas graças à generosidade dos santos. Contudo, ao buscarmos a causa de Sião, cada um de nós deve considerar em espírito de oração se estamos fazendo o que devemos e tudo o que devemos fazer aos olhos do Senhor com respeito aos pobres e necessitados. Devemos perguntar a nós mesmos, já que vivemos em sociedades que adoram as posses e os prazeres, se estamos livres da cobiça e do desejo ardente de adquirir mais e mais as coisas deste mundo. O materialismo é apenas mais uma manifestação de idolatria e orgulho que caracterizam a Babilônia. Talvez possamos nos aprender a ficar satisfeitos com o que é suficiente para as nossas necessidades. O apóstolo Paulo advertiu Timóteo a respeito das pessoas que achavam que a piedade era a causa de ganho. Ele disse: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Na maior parte do mundo, estamos entrando numa época de instabilidade econômica. Vamos cuidar uns dos outros da melhor forma que pudermos. Lembro-me da história de uma família vietnamita que fugiu de Saigon em 75. E acabou indo morar num pequeno trailer em Provo, Utah. Um rapaz da família refugiada tornou-se companheiro de mestre familiar do irmão Johnson, que morava próximo com sua grande família. O rapaz relatou o seguinte: certo dia, o irmão Johnson notou que nossa família não tinha uma mesa na cozinha. No dia seguinte, apareceu com uma mesa esquisita, mas muito funcional, que se encaixou bem contra a parede do lado oposto à pia e aos balcões. Digo esquisita porque 2 das pernas dela combinavam com a parte de cima, mas 2 não. Também porque havia vários pinos salientes de madeira em um dos lados da superfície gasta. Logo estávamos usando essa mesa peculiar para a preparação de alimentos e para fazer algumas refeições rápidas. Ainda realizávamos nossas refeições familiares sentados no chão, no verdadeiro estilo vietnamita. Certa noite, fiquei esperando pelo irmão Johnson na parte interior da sua casa. Antes de sairmos para fazer as visitas, lá na cozinha próxima, foi surpreendente ver isso. Estava uma mesa praticamente idêntica àquela que ele dera à nossa família. A única diferença era que onde nossa mesa tinha pinos, a mesa dos Johnson tinha furos. Compreendi então que, vendo nossa necessidade, esse homem caridoso tinha cortado a sua mesa de cozinha ao meio
e fizera 2 pernas novas para cada metade. Era óbvio que a família Johnson não cabia em volta daquele pequeno móvel. Provavelmente, nem mesmo quando a mesa estava inteira, eles conseguiam sentar-se confortavelmente. Por toda a minha vida, esse ato bondoso tem-me sido um poderoso lembrete da verdadeira doação. É justo regozijar-nos com a restauração, mas a restauração não será completa até que Sião seja uma realidade entre nós. Em nossa família, em nossa estaca, procuremos estabelecer Sião por meio da unidade, santidade e caridade, preparando-nos para o grande dia em que Sião, a nova Jerusalém, será construída. As palavras do nosso hino dizem: Israel, Jesus te chama, vai findar o teu sofrer. Babilônia vai caindo para não mais renascer. A Sião vem, pois, depressa, em seus muros paz gozar. A Sião vem, pois, depressa, o Senhor retornará. Presto testemunho de Jesus Cristo, o Rei de Sião. Em nome de Cristo. Amém. Lembramos a todos os irmãos sobre a reunião geral do sacerdócio a ser realizada no Centro de Conferências esta noite, às 21 horas, horário de Brasília. O Programa Nacional do Coro do Tabernáculo será transmitido amanhã, do 12:30 a 1h, horário de Brasília. E logo após, a sessão da manhã de domingo da conferência terá início. Agradecemos a esse coro da primária pela linda música que nos ofereceu esta tarde. Eles agora irão cantar Eu Gosto de Ver o Templo. O último orador desta sessão será o elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após seu discurso, o coro cantará Graças damos, ó Deus, por um profeta. A oração de encerramento será então oferecida pelo elder Don R. Clark, dos 70. Minha mensagem na última conferência geral enfocou o princípio do Evangelho de orar com fé.
Hoje quero abordar 3 outros princípios que podem ajudar nossas orações a se tornarem mais significativas. E oro pedindo a ajuda do Espírito Santo para mim e para vocês. Princípio número 1. A oração se torna mais significativa quando nos aconselhamos com o Senhor em todas as coisas. Em termos simples, a oração é a comunicação entre o Pai Celestial e seus filhos e filhas aqui na Terra. Assim que aprendemos o verdadeiro relacionamento que temos com Deus, ou seja, que Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos, então a oração imediatamente se torna algo natural e instintivo para nós. Somos ordenados a orar sempre ao Pai em nome do Filho. Recebemos a promessa de que se orarmos com sinceridade pelo que é certo e bom, e que esteja de acordo com a vontade de Deus, podemos ser abençoados, protegidos e orientados. A revelação é a comunicação entre o Pai Celestial e seus filhos aqui na Terra. Quando pedimos com fé, podemos receber revelação sobre revelação e conhecimento sobre conhecimento, vindo a conhecer os mistérios e as coisas pacíficas que proporcionam alegria e vida eterna. Mistérios são aqueles assuntos que somente podem ser conhecidos e compreendidos pelo poder do Espírito Santo. As revelações do Pai e do Filho são transmitidas pelo terceiro membro da Trindade, sim, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a testemunha e o mensageiro do Pai e do Filho. Os padrões usados por Deus para criar a Terra são instrutivos para ajudar-nos a compreender como fazer orações significativas. No 3º capítulo do livro de Moisés, aprendemos que todas as coisas foram criadas espiritualmente antes de estarem naturalmente na Terra. E agora, eis que eu te digo que estas são as gerações do céu e da terra, quando foram criadas, no dia em que eu, o Senhor Deus, fiz o céu e a terra. E toda a planta do campo, antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de brotar. Pois eu, o Senhor, criei todas as coisas das quais falei espiritualmente, antes que elas existissem fisicamente na face da terra. Aprendemos nesses versículos que a criação espiritual precedeu a criação física. De modo semelhante, uma oração significativa pela manhã é um elemento importante na criação espiritual de cada dia e precede a criação física ou a execução propriamente dita de cada dia. Assim como a criação física estava vinculada à criação espiritual, sendo uma continuação dela, assim também uma oração significativa pela manhã está vinculada à da noite, que é uma continuação dela. Pensem neste exemplo. Pode haver coisas em nosso caráter ou comportamento, ou que tenham a ver com o nosso crescimento espiritual, sobre as quais precisamos aconselhar-nos com o Pai Celestial na oração matinal. Depois de expressar nossos devidos agradecimentos pelas bênçãos recebidas, suplicamos por entendimento, orientação e ajuda para fazer as coisas que não conseguimos fazer somente com nossas forças. Por exemplo, ao orar, nós podemos refletir sobre as ocasiões em que falamos de modo ríspido ou impróprio com as pessoas que mais amamos. Reconhecer que sabemos agir de modo melhor, mas nem sempre o fazemos de acordo com o nosso conhecimento. Expressar remorso por nossas fraquezas e por não nos esforçarmos mais para abandonar o homem natural. Decidir que seguiremos mais plenamente o exemplo do Salvador em nossa vida. Suplicar por mais forças para agir melhor e tornar-nos melhores. Uma oração assim é uma parte vital da preparação espiritual para nosso dia. Durante o dia, mantemos uma prece no coração, pedindo ajuda e orientação contínuas, como Alma sugeriu. Que todos os teus pensamentos sejam dirigidos ao Senhor. Percebemos que nesse dia em particular, haverá ocasiões em que normalmente teríamos a tendência de falar asperamente, mas não o fazemos. Ou que poderíamos sentir raiva.
mas não sentimos. Discernimos a ajuda e o fortalecimento celeste e humildemente reconhecemos as respostas à nossa oração. Ao reconhecermos isso, fazemos uma silenciosa oração de agradecimento. No final do dia, ajoelhamos-nos novamente e prestamos contas a nosso Pai. Examinamos os acontecimentos do dia e expressamos sincero agradecimento pelas bênçãos e pela ajuda que recebemos. Arrependemo-nos e, com a ajuda do Espírito do Senhor, identificamos maneiras pelas quais podemos agir melhor e tornar-nos melhores no dia seguinte. Assim, a oração que fazemos à noite é um desenvolvimento e a continuação da que fizemos pela manhã. E também nos prepara para que façamos uma oração significativa na manhã seguinte. A oração que fazemos pela manhã e à noite, e todas as que fazemos durante o dia, não são acontecimentos isolados e separados, mas estão interligadas entre si a cada dia, ao longo de dias, semanas, meses e até anos. Isso faz parte da maneira pela qual cumprimos o conselho que lemos nas Escrituras de orar sempre. Essas orações significativas nos ajudam a receber as maiores bênçãos que Deus reservou para seus filhos fiéis. A oração se torna significativa quando nos lembramos de nosso relacionamento com Deus e seguimos o conselho de sim. E roga a Deus por todo o teu sustento. Sim, que todos os teus feitos sejam para o Senhor, e aonde quer que fores, que seja no Senhor. Sim, que todos os teus pensamentos sejam dirigidos ao Senhor. Sim, que o afeto do teu coração seja posto no Senhor para sempre. Aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres, e Ele te dirigirá para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor, para que Ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. E se fizeres essas coisas, serás elevado no último dia. Princípio número 2. A oração se torna mais significativa quando expressamos sincera gratidão. Enquanto trabalhei na Universidade de Brigham Young, Idaho, minha mulher e eu frequentemente hospedávamos autoridades gerais em casa. Nossa família aprendeu uma importante lição sobre como fazer orações significativas quando nos ajoelhamos para orar à noite com um membro do Quórum dos 12. Naquele dia, tínhamos recebido a notícia do falecimento inesperado de um bom amigo, e nosso desejo premente era orar pela esposa e pelos filhos dele. Quando pedi à minha esposa que fizesse a oração, o membro dos 12, sem saber da tragédia, sugeriu bondosamente que na oração ela expressasse apenas gratidão pelas bênçãos recebidas e nada pedisse. Seu conselho foi semelhante ao que Alma deu aos membros da antiga igreja, de orar sem cessar e render graças por todas as coisas. Devido à tragédia inesperada, pedir bênçãos para nossos amigos pareceu-nos, a princípio, mais urgente do que expressar gratidão. Minha mulher seguiu com fé a orientação que recebeu. Agradeceu ao Pai Celestial pelas experiências significativas e memoráveis que tivemos com aquele bom amigo. Expressou sincera gratidão pelo Espírito Santo como Consolador e pelos dons do Espírito que nos permitem enfrentar a adversidade e servir as pessoas. Mais importante de tudo, expressou gratidão pelo plano de salvação, pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo, por sua ressurreição e pelas ordenanças e convênios do Evangelho restaurado que permitem que as famílias sejam unidas para sempre. Nossa família aprendeu naquele dia uma grande lição sobre o poder da gratidão em uma oração significativa. Devido àquela oração e por meio dela, nossa família foi abençoada com inspiração para várias questões que estavam exigindo nossa atenção e inquietando nosso coração. Aprendemos que a gratidão pelo plano de felicidade e pela missão do Salvador proporcionava o consolo de que necessitávamos e foi
fortalecia nossa confiança de que tudo ficaria bem com nossos queridos amigos. Também recebemos inspiração sobre as coisas pelas quais deveríamos orar e pedir apropriadamente com fé. As orações mais significativas e espirituais que já vi continham muitas expressões de agradecimento e poucos ou nenhum pedido. Como agora tenho a bênção de orar com apóstolos e profetas, encontro entre esses líderes modernos da Igreja do Salvador as mesmas características que descrevem o capitão Moroni no livro de Mórmon. Eles são homens cujo coração transborda de gratidão a Deus pelos muitos privilégios e bênçãos que Ele concede a seu povo. Também não repetem muitas palavras, porque lhes é manifestado o que devem dizer e estão cheios de anseio. Orações dos profetas são semelhantes à de uma criança em sua simplicidade e vigor, devido à sua sinceridade. Ao esforçar-nos para tornar nossas orações mais significativas, devemos lembrar que em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas e não obedecem a seus mandamentos. Recomendo que, periodicamente, façamos uma oração em que somente agradeçamos e expressemos gratidão. Não peçam nada. Simplesmente deixem que sua alma se regozije e se esforce para expressar gratidão com toda a energia de seu coração. Princípio número 3. A oração se torna mais significativa quando oramos pelos outros com real intenção e um coração sincero. É bom e correto pedir ao Pai Celestial as bênçãos que desejamos em nossa vida pessoal. Contudo, orar sinceramente pelos outros, tanto aqueles que amamos, quanto aqueles que maldosamente se aproveitam de nós, também é um elemento importante da oração significativa. Assim como o fato de expressarmos gratidão com mais frequência em nossa oração amplia o canal de revelação, orar pelos outros com toda a energia da alma aumenta a nossa capacidade de ouvir e seguir a voz do Senhor. Aprendemos uma lição fundamental com o exemplo de Lehi no livro de Mórmon. Lehi seguiu com fé a orientação e advertência profética a respeito da destruição de Jerusalém. Em seguida, orou ao Senhor de todo o coração em favor de seu povo. Em resposta à sua fervorosa oração, Lehi foi abençoado com uma gloriosa visão de Deus e seu filho e da iminente destruição de Jerusalém. Consequentemente, Lehi regozijou-se e seu coração transbordou por causa das coisas que o Senhor lhe havia mostrado. Observem que a visão veio em resposta a uma oração pelos outros, e não devido a um pedido para que recebesse edificação ou orientação pessoal. O Salvador é o perfeito exemplo de como orar pelos outros com real intenção. Em sua grandiosa oração intercessora, proferida na noite anterior à sua crucificação, Jesus orou pelos seus apóstolos e por todos os santos. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Durante o ministério do Salvador no continente americano, ele orientou o povo a ponderar seus ensinamentos e a orar pedindo compreensão. Ele curou os enfermos e orou pelas pessoas usando uma linguagem que não podia ser escrita. O impacto de sua oração foi profundo. Ninguém pode calcular a extraordinária alegria que nos encheu a alma na ocasião em que o vimos orar por nós ao Pai.
Irmãos e irmãs, imaginem como deve ter sido ouvir o Salvador do mundo orando por nós. Será que nosso cônjuge, filhos e outros familiares também sentem a força de nossas orações, feitas ao Pai por suas necessidades e anseios específicos? Será que as pessoas a quem servimos nos ouvem orar por elas com fé e sinceridade? Se as pessoas a quem amamos e servimos não ouvem e sentem a influência de nossas sinceras orações em favor delas, é hora de nos arrependermos. Se seguirmos o exemplo do Salvador, nossas orações se tornarão verdadeiramente mais significativas. Recebemos o mandamento de orar sempre, em voz alta assim como em nosso coração, perante o mundo como também em segredo. Testifico que a oração se torna significativa quando nos aconselhamos com o Senhor em tudo o que fazemos, quando expressamos sincera gratidão e quando oramos pelos outros com real intenção e um coração sincero. Testifico que o Pai Celestial vive e que Ele ouve e responde a toda oração sincera. Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Mediador. A revelação é real. A plenitude do Evangelho foi restaurada na terra nesta dispensação. Presto testemunho disso. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. To guide us in
Our dear, kind Heavenly Father, Nosso querido e amado Pai Celestial, nesta ocasião sagrada, estamos diante de Ti por Teu Filho Jesus Cristo, pela expiação de Cristo, que nos salva individualmente. Apreciamos amor pelo nosso profeta, Thomas S. Monson, pelos seus conselheiros, Presidente Eyring, Presidente Uhdorf, e pelo Quórum dos 12 Apóstolos. Somos gratos hoje pela oportunidade de erguer nossas mãos e apoiar os Teus servos. Pai, agradecemos pelo que sentimos hoje. Agradecemos pelas orações. Sabemos que as mensagens que recebemos vieram de Ti em um tempo de muita necessidade. Somos gratos pelo que sentimos em nossos corações. Agradecemos por nossas famílias. Sabemos que temos a oportunidade de nos apoiar uns aos outros nesses tempos de dificuldade. E agradecemos pelas famílias eternas e pelas ordenanças do templo. Agradecemos por esse maravilhoso coral, por essa maravilhosa geração de crianças que está sendo preservada para estes dias. Que possamos guardá-los e cuidá-los e ajudá-los. Pai, pedimos que abençoe aqueles que precisam. Abençoa-nos para que possamos ajudar os outros e que possamos encorajá-los. E que nossas vidas possam ser centralizadas em Ti e em Teu Filho. Pedimos uma bênção especial sobre nosso profeta e todos aqueles que têm necessidades especiais. E dizemos essas coisas em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Esta foi a transmissão da 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro da primária de Caseville e Fruit Heights, Utah. Esta transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.